Olá, como é que você tá? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada. Vamos começar mais uma aula. Estamos começando mais uma semana, então isso já é um grande motivo da gente estar feliz, da gente estar animado, da gente estar disposto. Bora! Vamos! Vamos dar continuidade ao nosso assunto tão querido, botânica, né? Estamos estudando cada parte da planta, né? E hoje a gente vai começar uma introduçãozinha sobre o caule, a anatomia do caule, a função do caule, o que é o caule da planta, né? A gente, quando fala de caule, a gente lembra logo daquela estrutura, né, que cresce verticalmente. Então, vamos conhecer um pouquinho mais detalhes sobre essa parte da planta. Vamos lá? Então, o caule é o órgão da planta que faz a comunicação entre a raiz e as folhas, né? Enquanto a raiz cresce, normalmente em direção à terra, no sentido da força gravitacional, o caule, ao contrário, cresce contra essa força gravitacional, né? É por isso que a maioria dos caules, crescem acima do solo. Presta atenção que eu coloquei essa palavra maioria, cresce acima do solo. Por quê? Para você não escorregar na casquinha de banana. Como eu falei no início, quando a gente lembra de caule, a gente lembra logo dessa estrutura que cresce verticalmente. Se ela cresce verticalmente em direção à luz, a gente diz que o caule, ele tem um fototropismo positivo. O que é isso, professora? Fotoluz, tropismo, crescimento, ou seja, ele cresce em direção à luz. Só que ele tem um geotropismo negativo, né? Porque ele vai de contra a gravidade, a maioria dos caules, a gente classifica, a gente vai estudar uma aula só sobre classificação de caules, como caules aéreos, né? Porque eles estão crescendo para cima. Só que existem caules, por exemplo, subterrâneos. Por isso que a gente não pode dizer que todo caule, eles crescem acima do solo. Existem caules subterrâneos, tá certo? Existem caules que eles vão, além de ser subterrâneo, eles vão para o lado. Então, por isso que eu coloquei essa palavra maioria em negrito. Então, se liga nisso aí. Onde é que o caule ele se origina, né? Ele se origina em que região? Na parte do embrião da semente, tá certo? Entre o caulículo e a gêmula. Então, o que é que acontece, gente? Quando esse caulículo e essa gêmula, né? Nos cotilédones que a gente já viu de modo geral, ele vai surgir, a origem dele, ele vai se desenvolver a partir do epicótilo, quase que não saía. O epicótilo, certo? Que é uma região que vai estar acima, é como se esse cotilédon ele fosse desenvolver e vai surgir o epicótilo, tá? Só que também ele pode ficar um pouquinho abaixo, que é quando sai o hipocólito, tá? Então é esse daqui, ó. O cotilédon, né? O embrião da planta. Ó, tem a gêmula e o caulículo, tá vendo? Ó, essa partezinha aqui, ó, vai originar, né? Esse hipocólito. E aí vai fazer, ó, esse cotilédon, tá vendo? Faz com que desenvolva o epicólito. Quase que não saiu também, de novo. Então, é a partir daí a origem desse caule. Estruturas primárias do caule, tá certo? Quais são as estruturas? Se a gente pegar um caule jovem e a gente fizer um corte, a gente vai observar, né, 3 regiões
que a gente chama de epiderme, córtex ou sistema vascular. Existem livros também que em vez de colocar a palavra epiderme, coloca sistema dérmico, e em vez de colocar o córtex, se coloca sistema fundamental, tá certo? Então, a epiderme, ela é originada da protoderme, tá? Que é um sistema de revestimento do caule, né? E essa partezinha aí vai ter tecido vivo e vai ter várias mitoses, ou seja, várias divisões. Uma parte que inicialmente não para de divisão. Então, quando a gente vê a epiderme, a parte, né, mais externazinha desse caule, a gente vê que ele não é tão espesso, porque são várias divisões, várias mitoses que ocorrem ali. Tá certo? E essas mitoses vão permitir o quê? O crescimento e a espessura desse caule. Depois a gente chega na camada do córtex, né? Que é uma camada interna. E aí ela se origina do meristema fundamental. Ou seja, o meristema é uma região, né? É um tipo de tecido que a gente vai estudar que ajuda nessa questão do crescimento. É uma região homogênea e tem muitos tecidos aí também nesse córtex, né? E um dos tecidos é o parenquimacto fotossintetizante. Embora algumas camadas possam diferenciar-se em outros tecidos, os de sustentação. Aqui eu estou dando uma geral, tá? Porque isso aqui são mais detalhes. Quando a gente for estudar a parte de histologia vegetal, que são os tecidos vegetais, é que a gente vai adentrar com mais detalhes. Então, aqui o que é que a gente precisa saber? Que essas estruturas primárias do caule são essas três partes: a epiderme, o córtex e o sistema vascular, que são os vasos, né? Os vasos que transportam a seiva. Então, o sistema vascular primário origina-se do procâmbio. O floema primário desenvolve-se a partir de células externas e o xilema a partir de células mais internas. Então, de modo geral, aqui tá essas três partes que eu falei agora, ó, a epiderme, tá certo? A parte do córtex e aqui é onde está o sistema vascular, ó, o floema e o xilema. E essa imagem aqui, professora, aqui é só para a gente ver, eu expliquei isso para vocês quando eu estava dando a introdução das angiospermas, que como elas se dividem em dois grandes grupos, né? As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, a questão dos feixes desses vasos é a diferença, né? Na questão do caule, que as monocotiledôneas, os vasos, eles não são alinhados, eles são todos bagunçados. Se lembra que eu mostrei? Até uma imagem muito parecida com essa. Né? Então, os vasos aqui, eles não são alinhados. Já na eudicotiledônea, os feixes, eles são bem organizadozinhos aqui, ó, como a gente pode ver, tá vendo? Então, a diferença também em relação ao sistema vascular do caule, é isso daí, tá? Numa planta, professora, uma planta monocotiledônea, dá um exemplo, o milho, menino, viu? O caule e suas funções, né? Então, quais são as duas principais, vamos dizer assim, funções do caule? É o transporte de substâncias. Ô, professora, qual é a substância que ele transporta? A seiva, menina, a gente vai ver, né? Então, e sustentação, né? Sustentação de quê? Das folhas, por exemplo, né? E as posicionam nas melhores condições para receber a luz. Então, as principais funções do caule é transporte de substância e sustentação, ok? Vamos aí agora abrir um parêntese. E é de extrema importância você anotar, tá bom? Essas são as duas principais funções dos caules de modo geral. Mas tem duas observações que eu quero que vocês anotem. Se uma questão de Enem, de seriado, de vestibular, colocar além de transporte de substância, além de sustentação, existem caules que tem como função armazenar substâncias? Sim. Tem caules que armazenam substâncias. Por exemplo, eu falei para vocês no início que existem caules que eles são subterrâneos.
Esses caules que são subterrâneos, tá? Eles podem ser classificados como os caules tuberosos ou os tubérculos, tá? Eles têm essa função de armazenar substâncias, por exemplo, o amido. Então, isso é uma observação. Anota, bota um asterisco aí. Outra função também, vamos dizer assim, extra do caule. Eles podem ser em algum tipo de planta, eles podem fazer a função de fotossíntese. Não é, professora? Quem faz a fotossíntese, a senhora disse na última aula que é a folha. Sim. Uma das funções da folha é a realização, né, do processo da fotossíntese. Acontece na folha. Só que, por exemplo, as cactáceas, né, elas não possuem folhas, porque elas estão numa região, por exemplo, que existe pouca quantidade de água, né? Então, as suas folhas não têm aquela parte de lâmina, né? Elas têm os espinhos, são modificações. Os espinhos são as modificações foliares. E a gente percebe que ela é sempre verdinha, né? Aquele caule com os espinhos. Então, nesse tipo de cactácea, né? Os cactos não têm a folha laminar. Então, quem vai fazer a fotossíntese é o caule. Então, isso é uma outra função do caule. Nesse caso das cactáceas. Então, é uma segunda observação. Então, não deixa de anotar essas observações. Ok? Ficou claro? Caule, de modo geral, é transporte de substância e sustentação. Mas existem duas exceções. Armazenar substâncias quando é num caule subterrâneo e fazer o papel da fotossíntese quando a planta não tem folha. Ela tem uma modificação nessa folha. Ok? Transporte da seiva, né? A função, uma das funções do caule, né? O transportar, quais são as seivas, professora? Seiva bruta, né? Eu sempre dou essa dica, sempre falo, bruta, coisa vem do baixo, né? Vem o quê? É a seiva também chamada de inorgânica, é a seiva que vai ter água e sais minerais, ou seja, é da raiz para, né, para as folhas, vai ser transportada de baixo para cima. A gente também vê, às vezes, uns desenhos onde botam uma setinha para cima. E isso está indicando a seiva bruta, tá certo? E esse transporte é feito pelos vasos lenhosos, que são chamados de xilema. Então, o xilema é o vaso que vai transportar a seiva bruta de baixo para cima, ok? E a seiva elaborada, de que é organizada, vamos dizer assim, né? A seiva elaborada é aquela seiva que vai, chamada também de orgânica, que pega o produto da fotossíntese, que é a glicose, né? De cima para baixo e vai transportar para a planta. Então, líquido que contém nutrientes produzidos nas folhas durante a fotossíntese. Já que os vasos, eles são vasos liberianos, que são chamados de floema, tá certo? Então, na imagem aqui ele mostra bem direitinho, é feito um elevador, não para, tá? Esse transporte da seiva é pelos vasos. Toda planta faz, né, professora? Não, viu? Porque nem toda planta tem vaso. Quais são as que não tem vaso? As briófitas. Então, briófitas, o transporte não é assim. Por isso que elas não crescem. Olha a revisão. As briófitas são pequenininhas porque não tem vaso condutor de seiva. Então, o transporte é de célula por célula. Por isso que demora. Aqui, não. Aqui já tem, das pteridófitas em diante, já tem esse transporte de seiva. É feito um elevador. Sobe e desce com as substâncias, né? Seiva bruta, seiva elaborada. Como mostra aí na imagem. Ok? E externamente, né? Quais são as partes, né, do caule? O que, é que a gente visualiza nos caules? Vamos lá. Então, a gente tem essas 4 partezinhas aqui, ó. A gema apical, também chamada de terminal, tá? Ela se localiza na extremidade, na ponta. Aqui tem muito tecido chamado meristema, né? Que justamente vai fazer esse crescimento da planta. Crescimento da planta, não, desculpa, do caule, na altura mesmo, tá? Então, essa gema apical, ou terminal, como ela é chamada, ela vai fazer esse crescimento do caule. Já a gema lateral ou axial origina os brotos, folhas ou flores, ou seja, é aquele ramo que vai crescer para o lado, é o que a gente chama de galho,
né? Então, a gema lateral são os galhos, vamos dizer, né? O nó é o local onde partem as folhas ou o ramo. É onde a gente vai encontrar o início da gema. É o nó. Cadê meu mouse aqui? O nó. Tá vendo, ó? Então, aqui, ó, um nó. Aqui seria outro. Então, aqui. Então, e o que é o entrenó? É uma região que fica entre dois nós sucessivos. Tá certo? Então, aqui, ó, entrenó. Aqui é um nó e aqui é outro nó. Então, isso aqui é uma região chamada de entrenó. Ok? Então, externamente, é bem simples. São as gemas, né? A apical e a lateral. Quando se tem a lateral, né? Porque existem caules que só tem essa gema, a principal, né? A gente vai estudar a classificação de caules. O nó e o entrenó. É bem simples, né? Essa morfologia externa do caule. Ok. Falei. Quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? O caule, em estrutura primária, é formada pela epiderme, córtex e o sistema vascular, né? Aquelas três partezinhas que eu mostrei no início. Esse último, localizado na região mais central do caule, é composto por dois tecidos complexos denominados de epiderme e parênquima, colênquima e esclerênquima, xilema e floema, fibras e esclereides, ou esclerênquima e floema. Então, quais são os dois tecidos que a gente tem nessa parte do sistema vascular? Os vasos, quais são os vasos que essa planta tem, que o caule tem? O xilema, né? E o floema, ok? São os vasos liberianos e os vasos lenhosos. Letra C de casa. Fácil, né? Segundo, se as folhas são órgãos que desempenham um papel importante para o vegetal e as cactáceas geralmente não possuem folhas, nesse caso, as funções das folhas são transferidas para o... A gente está estudando o que mesmo? Caule, letra C também, por coincidência, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, aquela observação. Quando não se tem folha, então é o caule que vai fazer essa função aí de fotossíntese. Ok, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Anota os pontos principais, faz um mapa mental, coloca o nome lá, caule, anatomia, função e partes. E vai colocando essas partes, esses nomes. A gente precisa detonar, a gente precisa acertar todas as questões. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.